boa tarde a todos que nos ouvem, boa tarde, Justino, boa tarde, Jonatas. Então, vamos começar. Boa tarde, Justino, boa tarde, Amaro Laranjeira Filho. Nós estamos muito felizes nesse projeto que está se iniciando, né? Para a gente trazer um podcast e também o programa evangélico que vai ser apresentado pela nossa irmã Francine, a partir da dia 9, né? Uma segunda-feira até a quinta-feira, e na sexta-feira a gente vai estar trazendo aqui umas entrevistas com o pessoal. E hoje, na estreia, eu vou ser o entrevistado, né? Isso. O meu irmão, Laranjeira Filho. Isso, então a gente vai dar início aqui à nossa programação e conversando aqui com o Jonatas Gomes, que é alguém que tem muita experiência de vida, né? Experiência para trazer para todos nós, né? A gente vai começar conversando com ele. É uma pessoa, né, que já passou por diversas etapas da vida, e vamos começar com o Jonatas, né, que ele recentemente, ano passado, faz nem um ano, que ele voltou do Rio de Janeiro. Então a gente vai tirar algumas curiosidades com ele em relação à sua ida, né, para o Rio de Janeiro. Algumas curiosidades que eu particularmente tenho de saber, de querer entender. Eu, até o momento, não fui até a cidade do Rio de Janeiro, tenho vontade de ir sim, mas aí a gente vai estar conversando com a pessoa que esteve lá, né? Não só teve, como algumas pessoas já foram lá e conhecem Cristo Redentor, Copacabana e Pão de Açúcar, mas a gente está diante de uma pessoa que conhece as comunidades. Teve também nesses lugares, mas teve de dentro das comunidades. Jonatas, o que é o Rio de Janeiro na sua visão geral e por que também, né, o que levou você a ir até o Rio de Janeiro? Como foi essa experiência? Amaro Laranjeira Filho, minha experiência foi muito boa, né? Muito proveitosa. O Rio de Janeiro é a cidade conhecida como cidade maravilhosa. A gente sabe também, muitas pessoas têm conhecimento de que o Rio de Janeiro enfrenta diversos problemas com a criminalidade, né? Tem muitas comunidades que vivem refém dessas facções, né? Só que eu fui ao Rio de Janeiro no objetivo de pregar o Evangelho, né? Levar o meu testemunho para as pessoas, e gostei da experiência maravilhosa. Alguns desafios que a gente enfrenta, mas isso faz parte, né, da missão. Mas eu, de antemão, digo que conheci também cidade maravilhosa lá no Rio de Janeiro, como na região dos Lagos, né, Cabo Frio, Rio das Ostras, algumas cidades muito belas, muito bonitas mesmo. Mas também, como você falou, eu estive bem perto de algumas comunidades e lá a realidade é diferente. Aquilo que a gente vê na televisão, aquilo que a gente vê, a gente de perto, a gente consegue ver aquilo que passa na TV, a gente vê no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então essa experiência foi que me marcou, né? Quando eu chegava lá, Laranjeira Filho, quando eu cheguei, assim que eu cheguei, a gente foi para uma cidade chamada São João de Meriti, Baixada Fluminense, né? E a gente passou ali 2 meses, mas a gente morou também numa cidade chamada Duque de Caxias, num bairro chamado Figueira. E a gente morava num bairro nobre, mas ao redor, em torno desse bairro, tinha umas comunidades que, para evangelizar, a gente tinha que ir a essas comunidades. E a minha curiosidade, logo assim que eu cheguei, era como seria passar uma barricada, né? Você viu barricada? Tanto vi como cruzei as barricadas para pegar o evangelho. Isso para mim era um desafio. Eu falava também para minha esposa, eu dizia assim a ela: rapaz, será que eu vou chegar a ver uma pessoa portando um fuzil? Será que eu vou ter essa experiência?
não tive só uma, mas como várias experiências. E isso foi, ao longo do tempo, se normalizando, né? Infelizmente, é o que a gente pode dizer, que foi se normalizando porque era uma coisa que era rotina, né? Toda vez que a gente saía para as comunidades, a gente encontrava, e até em algumas situações, o cenário de guerra, né? Vamos fortemente. Então, isso que a gente vê na mídia, na internet, na TV, é verdade. Sim, sim, sim. Verdade. Verdade. Pessoas portando realmente fortemente armado, Sim, sim, portando arma de grosso calibre. Arma de guerra. Arma de guerra. Arma de guerra. E nesse período que você passou lá, teve algum incidente ou alguma coisa? Você chegou a participar de algum tiroteio? Infelizmente, alguns. Eu teve uma vez que eu estava evangelizando, eu e minha esposa, a gente evangelizando uma comunidade bem difícil, né? E o culto estava muito bom, estava maravilhoso, né? E quando a gente encerrou o culto, a gente ouviu umas rajadas de fuzil. E eu olhei para minha esposa assim e disse assim, meu Deus, tinha que terminar desse jeito, porque a gente ia voltar. Não volta mais para Tamandaré, né? E lá, Laranjeira Filho, lá tem uma igreja que os irmãos chamam ela de fumacinha, porque tem uma boca de fundo lá da igreja. Aí eu, antes de voltar pro Nordeste, antes de voltar para a terrinha, aí eu disse à minha esposa, eu vou comprar 3 passagens, que era a da minha esposa, dos meus filhos e a minha, né? Se tu voltar da fumacinha, que ela tinha ido para a igreja, se tu voltar da fumacinha, aí eu compro a tua passagem para tu voltar. Mas assim, a gente brincava com isso, mas a gente vivia, tinha momentos que a gente vivia bastante apreensivo. Operações, quando ela ia levar as crianças para a escola, uma vez ela foi levar as crianças para a escola e teve uma operação aí. Na maioria das vezes que tem operações, ele lá chama de batida, né? A polícia faz batida. Aqui é baculejo, né? Lá é batida. Então, todas as vezes que a polícia entra na comunidade, geralmente vai haver um confronto. Vai haver um confronto. Então, a minha esposa estava indo para a escola e começou esse confronto de polícia com traficante e ela teve que retornar da escola porque o tiroteio ele se intensificou, né? E aí foi aquele pavor, né? Teve que se jogar no chão, mas passou. Aí as pessoas daqui perguntavam, como é que está aí no Rio de Janeiro? Como é que está aí no Rio de Janeiro, Jonatas? Eu dizia, rapaz, tá uma bênção. A missão aqui tá boa. Tá uma bênção. E ninguém, assim, não estava perto, né, para saber realmente o que estava acontecendo, o que estava passando. Né, e a gente não poderia passar, Laranjeira Filho, uma imagem, né, de insegurança, porque a gente foi na missão de evangelizar. Então, se a gente detalhasse o que estava acontecendo por lá, como era a situação por lá, isso ia atrapalhar muito a nossa permanência até o objetivo ser alcançado, né? Certo. E também, né, em relação ao povo do Rio de Janeiro, porque a gente tem o que a gente ouve, né, da mídia, o que a gente ouve de algumas pessoas, aí a gente olha para o Rio de Janeiro e acha assim, não, o Rio de Janeiro não tem jeito mais, mas o que é que você tem a dizer do povo de lá, o povo em si, as pessoas que você teve na casa, bateu na porta, amigos que você até hoje fala, pessoas conhecidas de você, o que é que você tem a dizer em relação ao povo mesmo? O que você sentiu do povo de lá? É que nem o povo do Nordeste, o povo acolhedor, o povo que chama para perto, como é que é? Laranjeira Filho, Amaro, assim, o povo do Rio de Janeiro, falando particularmente, eles foram muito receptivos conosco, né? Recebeu muito bem nossa família, foi maravilhoso.
Gostei muito, os irmãos ainda mandam mensagem para a gente, os irmãos falam que está com saudade da gente. Isso aí foi uma coisa que a gente construiu, né? E foi muito bom. Só que eu acho, particularmente, que não existe povo mais acolhedor do que o nordestino, né? O nordestino não fica para trás de nenhum povo. Eu tenho falo isso com muita propriedade. Sou suspeito em dizer, mas eu falo isso com muita propriedade, mas em relação à sua pergunta, foi ótimo a recepção, né, do pessoal lá com a gente. Foi uma recepção maravilhosa e só tenho a agradecer pela oportunidade que os irmãos nos deram, nos receberam muito bem, a minha família. A gente só tem a agradecer. Que bom, porque a gente vê, né? Vai e não vai, vez ou outra, o Rio de Janeiro, infelizmente, entra nas principais notícias, mas de uma forma negativa. Mas o povo do Rio de Janeiro é um povo bom, um povo acolhedor. Sim. E a gente deve, né, orar pelos irmãos que estão lá e pedir para que Deus os abençoe. Amém. É isso? Amém, sim. E você, quando você entrava em uma comunidade no Rio de Janeiro, como era que você fazia, né? Como era? Você batia assim na cabeça e assim, eu vou entrar aqui nessa comunidade, vamos embora lá e pronto. A questão de evangelizar nas comunidades. Exemplo, eu, Amaro, lá na Gira Filho, querer, não é chegar, eu vou lá no Rio de Janeiro, vou entrar numa comunidade, sem conhecer ninguém, sem... Como é que... Veja bem, Amaro, essa questão, algumas pessoas passam a orientação para a gente, entendeu? Porque como eles vivem em constante guerra, né, as facções, e algumas comunidades são controladas por essas determinadas facções, as pessoas dos bairros específicos que a gente vai evangelizar, eles nos fazem o convite e a gente vai com essas pessoas. Nunca só, né? Nunca só, porque aí pode acontecer de alguém nos abordar e a gente não ter nenhum conhecido, nenhum parente, nenhum aderente ali, e fica uma coisa muito desconfortável, né? E pode gerar uma coisa mais grave. Então, geralmente era aconselhável a gente ir com uma pessoa conhecida. Eu ficava um pouco receoso, porque quando eu ia atender esses convites nas comunidades, tinha que levar minha esposa e os meus 2 filhos pequenos, Lucas e Benjamin. Então eu ficava um pouco apreensivo, né? Porque a criança não se sabe tomar um rumo como um adulto, né? Então essa era a minha maior preocupação. Mas em relação de empregar em uma comunidade mesmo violenta, uma vez eu fui pregar uma comunidade que era brava. E ele olhou a igreja e voltou, foi embora. Então Deus cuidou da gente, né? E a experiência que ficou foi muito marcante. E dizem, não é, que para entrar no Rio de Janeiro, se você vai entrar numa comunidade dessa, se você está de carro, você tem que seguir alguns padrões. Sim, sim. Você chegou a entrar de carro nessas comunidades, qual foram os padrões que foi exigido? Liga alerta, né? Tem que estar piscando, a luz do teto também tem que estar piscando, algumas exigências, vidro aberto. Depende de área de risco, entendeu? Geralmente nas comunidades, né? Já cidades que são mais controladas, não tem muito essa necessidade, né? São cidades mais brandas, né? Mas tem sim, eles têm as suas regras lá que tem que ser seguida à risca. Tá bom, para quem tinha curiosidade, né, sobre o Rio de Janeiro, está aqui nosso irmão Jonatas, que teve lá, conheceu de perto, e esses cortes, né, essa programação de hoje vai estar nas principais, né, meios de comunicação, redes sociais da rádio também, da Mandaré 87.9. Então, se você quiser, perdeu, agora alguém pode até falar para você, você pode ir lá nas redes sociais que você vai encontrar esses cortes. Você vai entender um pouco o que é o Rio de Janeiro, porque às vezes, né, a gente quer fazer missão e quer ir para África, quer ir para Afeganistão, quer ir para Reis, Cabo Frio, mas Rio das Ostras.
O bom é que o Brasil, né, nosso país, bem pertinho no sul, precisa, né? Minha esposa, quando a gente chegou no Rio de Janeiro, a gente primeiro foi para Rio das Ostras. Aí ela ficou encantada. Que cidade maravilhosa, parece Caminho Tamandaré. Ah, eu vou para... Então é praia lá. É praia. Eu vou ficar aqui no Rio das Ostras. Eu digo, mas quem disse que é do jeito que tu quer? É do jeito que Jesus quer. Não tem igreja aqui do ministério que nos levou para lá. Não tem igreja aqui. Não, mas a gente abriu uma. A mulher ficou apaixonada por Rio das Ostras. Aí depois a gente foi para um bairro e ao seu entorno era terrível. E ninguém queria evangelizar lá. Evangelizar em Pernambuco é muito bom mesmo. Né? Quem tem essa oportunidade, aproveite, porque evangelizar no Rio de Janeiro é um desafio, é uma experiência muito boa. Então, hoje tem Pernambuco para Cristo, né, esse projeto que está aí ganhando muitas almas para Jesus. Então, mas você sai às ruas e você não vê uma barricada, você não vê ninguém fechando a rua, você não encontra ninguém ali impedindo o seu direito de ir e vir. Lá no Rio de Janeiro, eles não tem essa restrição para a igreja, né? A igreja vai, mas em algumas comunidades tem que se ter uma conversa, se ter um acordo para entrar e evangelizar. E nessa situação que a gente olha para o Rio de Janeiro, né, e sabe, né, que um dos motivos, né, dessas comunidades é muita venda, né, de entorpecente, né? Então o forte é aí. A gente tem visto que na mídia, né, tem aparecido que um local lá em São Paulo, aí a gente sai do Rio de Janeiro e vai para São Paulo, um local lá em São Paulo, nas principais ruas, no centro, tinha a tão conhecida, infelizmente, famosa Cracolândia. E hoje, né, a gente vê que sumiu, saiu de lá e não se sabe tanto ao certo, por que motivo, né, por qual motivo saiu. E porque aquelas pessoas que estavam ali, né, não saíam dali de momento nenhum. Hoje não sabe se foi realmente por uma operação da polícia, se foi realmente uma coisa forçada, porque a gente sabe a polícia nega, né? Tem muita coisa que precisa ser esclarecida. Que houve um abuso, né? De uma parte, uma acusa a polícia de dizer que as forças policiais dizem que houve uma operação. Por outro lado, enfim, como você já puxou esse assunto da Cracolândia, Cracolândia o nome deriva de crack e lândia, né, que significa terra do crack. Para você ter uma ideia. Todas essas pessoas que vivem ali, convivem ali, desde a década de 1990, desde a década de 90, são 30 anos. 30 anos de um ponto de uso de drogas que não se teve solução. Né? Não se teve solução. E aí? A gente entra nesse debate, vai buscar essas informações. O poder público precisa investir nessa recuperação, nesse lado de cuidado e prevenção, porque eu digo, Angela Filho, que o método mais eficaz contra o combate às drogas é a prevenção. Sim. Tem um trabalho de prevenção, isso é importante. E você está entrevistando uma pessoa que já foi usuário. Essas pessoas que vivem na Cracolândia são pessoas de condições de rua, né? São pessoas de condições de rua, perderam sua empresa. E vale salientar, né, e dizer aqui que tem pessoas lá que são médicos, né? Sim. Professores, empresários, sim. Empresários que perderam tudo, né? Perderam tudo. Para um mal que é terrível. E eles vivem, como eu falei, eles vivem em condições de rua, né? Então, é preciso cuidar dessas pessoas. Vivem realmente como se fosse um zumbi, né? Então, a nossa ideia, quando fui interno no Centro de Recuperação lá em Petrolina, em Serelf, o Centro de Recuperação da Assembleia de Deus, passei 10 meses lá internado. Tanto eu como outros
internos tiveram sucesso de voltar para suas famílias. Então, essas pessoas que foram tiradas, né, do submundo das drogas, ela trouxe um benefício para a sociedade que não tem dinheiro que pague. É importante, né, dizer, um exemplo, né? Quantos porcentos daqueles que você conheceu que teve êxito? Não, realmente, é que passou por uma instituição séria, que foi a que você passou, uma instituição boa, séria, que não só trabalhou com o lado social, porque essa também é a nossa intenção, mas trabalhou também com o lado espiritual, né? E qual foi o êxito, qual foi a porcentagem de pessoas que... Não, a porcentagem é boa, né? Infelizmente, quem quer se recupera. É porque também, né? Tem que querer. Não é chegar assim e dizer assim, eu estou transformado da água para o vinho assim da noite para o dia, não. Requer esforço, requer muita força de vontade, mas quem quer se recupera. Então, Lajeira Filho, a gente já está chegando ao nosso final, né? O nosso tempo é muito curto, a conversa vai se prolongando e a gente vai se empolgando com a conversa vai e o tempo vai embora. O que acontece? Eu tenho um recado, né? Para finalizar minha fala, tem um recado que eu quero direcionar nesta hora para os jovens que estão me ouvindo, mães, pais, que porventura esteja vivendo este problema, né? Que é ter um filho usuário ou uma pessoa que está envolvida nas drogas. Não desiste de seus familiares, lute por ele, corra atrás, busque ajuda, procure uma clínica de recuperação. E você, jovem, honra teu pai e a tua mãe para que os seus dias sejam prolongados sobre a terra, não é? Porque nenhum dos teus amigos na hora do acústico vai te salvar. Só o teu pai e a tua mãe que quer o teu bem. Para entrar isso, né, na cabeça dos jovens é difícil, muito difícil, porque a gente sabe que o jovem, para ele estar ouvindo pai e mãe é difícil, mas pai e mãe só também, né? Mas sabe o que eu digo isso? Isso é bíblico. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu só lembrei do conselho da minha mãe quando eu estava numa viatura da polícia. Entendeu? Quando volta, é bom, porque só existem dois caminhos. O caminho do cemitério, né, e a cadeia. Não existe outro caminho. Só existem dois caminhos para isso. Só que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o Evangelho está aí para transformar. Tem outros meios que a pessoa pode buscar de recuperação, né? Psicólogo, a ciência também é boa, mas eu falo do que foi eficaz na minha vida, que foi o Evangelho, que foi Jesus Cristo. Esse fez efeito, é eficaz, faz efeito. Então, jovem, para que esse negócio de droga, você vai ouvir esse recado aí, está ouvindo agora, vai ouvir pela nossa plataforma. Para que esse negócio de droga, isso só vai trazer destruição para a tua família, destruição para o teu lar, só vai acabar com a tua vida. Acaba com isso. E o período, né, que você passou lá no Serelf, que eu me lembro muito bem, eu ainda era adolescente, né, estava saindo da adolescência indo para jovem, no período que você passou aquele período lá, no Serelf lá. Conta um pouquinho, uma curiosidade que eu acredito que as pessoas que estão nos ouvindo querem ouvir, e também os cortes, né? Um pouquinho, como era lá a rotina de vocês? A rotina lá era boa, né? Para tratar a gente, para recuperar a gente, era um regime militar, mas muito bom. Se não fosse aquele tratamento, né? Eu talvez não tivesse sido tão eficaz. A gente acordava... Horário para acordar. 5 horas da manhã. Horário para dormir. 5 horas da manhã, eu vi um sino aqui, chama chocalho, né? Isso. Lá no sertão tem muito que usa nos cabritos, né? E lá, o monitor,
Ele passava com um chocalhozinho desse, 5 horas da manhã, com o chocalhozinho, para acordar a gente. Se caso não acordasse, tocava aquela corneta de empresa, né? Aí ele, para não dizer que assustaram ele, não, primeiro passa o sininho. Aí eu chamava a atenção que o diretor lá, irmão Bobinho, na época, ele dizia assim: em casa não vai ter um sininho não, tocando para você vir para a igreja não. Em casa você vai ter que andar com suas próprias pernas. E foi ensinamento. Aí à tarde a gente acordava de manhã, ia para o culto que tinha lá dentro do espaço, e depois a gente fazia terapia ocupacional, né? Era cuidar das plantas, Trabalhar. a trabalhar. Isso aí vai ajudando a sua mente, Não né? eram acostumados, muitos daqueles que estavam ali não eram acostumados com o trabalho. Eu era um dos tais, né? E tinha lá uma acerola que era terrível, né? A gente ia ganhar a acerola e o espelho da acerola, quem já captou a acerola sabe que é terrível. Eu ficava ali na cena e dizia: meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Mas foi muito importante para a minha recuperação. Hoje tem pessoas daqui, né, recuperadas também, que foi recuperada lá. Daqui de Tamandaré, então, além de você, mim, foi outro tem jovem. outros jovens que foram recuperados. Pronto. E depois eu me lembro, né? Claro que eu participei de perto, mas que quando você teve a sua reintegração, você voltou para Tamandaré, foi uma expectativa muito grande, né? A igreja Sim. teve a sua reintegração aqui da igreja, você chegou para Tamandaré no dia que você chegou, né? Pregou aqui, vidas, né, se converteram. Eu acredito, Angela Filho, que dentro dessa tempestade, que é quando as drogas chegam no lar, eu posso comparar com uma tempestade turbulenta, né? Porque a mãe fica desesperada, a família fica desesperada, né? Dentro dessa tempestade turbulenta, a família é muito importante. Ela é 100% na recuperação. Porque a pessoa se sente acolhida, né? Se sente protegida, sabe que tem alguém lá fora que vai lhe apoiar quando você sair, para você arrumar um emprego. Sim, eu quero. Vai ter ao longo das nossas entrevistas, o tempo já está. E a gente vai estar aqui, mais né? uma vez, vai ter muita assunto. Todas as sexta-feiras. Vai ter muita assunto, mas eu quero só fechar aqui. Ó. Eu quero entrevistar, vou fazer um convite, que eu já falei com você, que eu vou fazer um convite, e a gente vai, se eles aceitarem, a gente vai entrevistar aqui os policiais que eu dei trabalho, né? Os policiais que eu dei trabalho. Então, hoje já estão todos na reserva. Hoje já estão todos na reserva. Se eles aceitarem, eu não vou dizer o nome de nenhum aqui, mas se eles aceitarem, vai estar aqui. Aí vai estar a gente entrevistando ele, né, que era o oposto da situação. Hoje são todos meus amigos, né? Graças a Deus. Então, como é bom quando você abre a sua mente, abre a cabeça, para pensar e toma uma atitude, né, legal. E a gente quer, né, trazer eles aqui. Sim, vou trazer todos eles. Tem muito, viu? Você tá falando... não dava muito trabalho não, mas tem muitos que dá para trazer aqui para a gente. A gente está preocupado com o horário, mas a gente vai terminar. Mas antes, eu gostaria de perguntar a você, né? Você passou por isso, né? Teve essa experiência do Rio de Janeiro, que tem a questão do Rio de Janeiro que a gente conhece, que é um local bem, um estado, infelizmente, bem violento. Você teve esse conhecimento de perto com as drogas, com a recuperação, e além de tudo isso, você ainda trabalhou na recuperação de outros jovens. Você é o fundador da OADEC, né? A instituição independente que trata os dependentes químicos aqui de Tamandaré. Como foi aí? Rapidinho, só para a gente fechar. Quando eu saí do centro de recuperação, eu me sentia na obrigação de fazer alguma coisa que ajudasse aos outros dependentes, né? Aqueles que estavam naquela situação que eu estava. Então, eu me reuni com algumas pessoas e fundei a OADEC, né? Hoje ela atende as pessoas, e eu me sinto feliz por ter
fundado fazer parte disso. E porque eu precisava fazer alguma coisa para ajudar as pessoas, né? Tem gente que é curada como a história daquele 10 leprosos, né? E eles foram curados e só voltaram. Só voltou 9. Não foi para casa. Nem voltou para agradecer. Então isso é importante. Você foi ajudado, ajude também. Então é isso, Amaro. Espero que o pessoal em casa tenha gostado, né, da nossa conversa. Terão outras conversas. Vai. Convidados também. Vão lá na rede social, né, da rádio, sim. Na nossa, e coloque aí quem vocês querem que a gente traga para estar aqui entrevistando e qual o assunto que vocês querem tratar. Tanto nacional como estadual, municipal, a gente está aqui para uma conversa, né, o nosso podcast. Decodificando, né? É o nome do nosso podcast. A gente está aqui todas as sextas-feiras à tarde, vamos estar aqui com uma conversa boa, um papo bom. E Jonatas, né, o fundador da OADEC, né, esteve aqui com a gente, pessoa que passou pelo Serelf, e a sua sede está lá em Petrolina, né, a instituição. Foi para o Rio de Janeiro, esteve lá no Rio de Janeiro, tem uma vasta experiência, hoje é casado, tem 2 filhos, a sua esposa, né, vai estar também com a gente, né, aqui no decorrer da semana, fazendo a sua programação. Está aqui nos estúdios. Então, será que a gente conseguiria uma falinha da irmã Francine, né, para convidar as pessoas para vir, para encerrar, né, para terminar aí a nossa conversa aqui, o nosso podcast, que é apenas o começo. Tamandaré, se prepare para o que a rádio Tamandaré FM 87.9 traz para vocês, tá certo? Uma rádio que sempre está na sua casa, está perto de você, vai trazer para você um podcast com essa conversa boa, essa conversa leve, suave. Então, podemos ouvir a irmã? Sim. A irmã Francine? Irmã Francine? Pode vir, tem um microfone aqui, né? Só prosseguir. Irmã Francine, vem cá. Bateu, irmã Francine. Amém. E a irmã Francine vai estar apresentando, né, um programa aqui na rádio que tem o nome Tarde de Adoração. A irmã Francine, vamos ouvir ela. Eu sou a todos com a paz do Senhor. Uma boa noite para os ouvintes que estão participando conosco. Estamos gratos a Deus, felizes por essa oportunidade que Ele tem nos concedido de estar aqui, e quero fazer um convite a todos que estão sintonizados. Depois, segunda-feira vamos estar iniciando este trabalho, este programa que tem como tema Tarde de Adoração. É um projeto que Deus ele colocou nos nossos corações. E eu creio que há um propósito, será tarde de bênção. O Senhor se fará presente neste programa. E eu convido você para estar participando conosco, se inscrevendo lá no YouTube, nos seguindo lá nas plataformas, no Instagram, no TikTok. E será uma honra estar passando essas tardes com vocês. Tá aí a nossa irmã Francine, vai estar aqui com vocês, tá certo? Eu não vou perder uma programação. Eu vou estar sempre ligado. Então, só um recadinho, baixe o aplicativo da rádio. Você pode acessar sua rede social e estar ouvindo toda a programação da rádio. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus.